Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir em Neemias, capítulo 6. Livro de Neemias, capítulo 6. A partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Um pouquinho antes de Salmos. Ali o livro de Neemias. Está escrito assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu vou e deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Selemias, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Senhor, tão maravilhosa, tão especial, que o Senhor preparou, Pai, para que estivéssemos aqui na Tua casa, Senhor. Fala conosco, ó Santo Espírito de Deus, de acordo com a Tua palavra. Que o Teu trabalhar, Senhor, seja pleno em cada vida, em cada coração, ó Pai. Que Tu tenhas toda a liberdade, porque Tu és Senhor, ó Pai. E que nós, ó Pai, nos sujeitemos e possamos nos submeter àquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, de acordo com a Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto e o Senhor me falou sobre as táticas que o inimigo usa. O inimigo usa muitas táticas contra a nossa vida. O inimigo é astuto, diz a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor.
bramando como leão. Ele não é leão, mas ele quer imitar o leão. Leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus, mas ele é o imitador. E qual é o objetivo de Satanás? A palavra de Deus diz que ele quer nos tragar. Deus usou aqui o capelão Ademar para falar de Saul. E você vê tanto que Satanás ficou, até que conseguiu derrubar Saul. Até o momento em que Deus rejeitou a Saul, um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele não desiste das nossas vidas. E ele usa táticas, ele usa estratégias. E aqui nesse texto, o Senhor, conforme eu fui lendo e meditando, o Senhor foi me falando, eu fui escrevendo, eu fui pontuando. E o primeiro está no versículo 3. No versículo 3 está assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O inimigo quer nos tirar da obra. O inimigo quer nos afastar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E às vezes você pensa, não, mas eu não tenho ministério, eu não tenho chamado. É você que pensa, todos nós temos um ministério e um chamado. Todos nós temos que trabalhar na seara santa do Senhor. Todos nós temos que estar envolvidos na obra do Senhor. E o inimigo quer que você pense isso mesmo, que você não tem ministério, que você não tem chamado, e que você não precisa fazer nada para Deus. E se você está pensando isso, o inimigo conseguiu te distrair. O inimigo conseguiu influenciar a tua mente, para que você pense, não, eu não estou participando da obra, eu não estou participando do ministério, não é comigo. Estou fora disso, não tenho compromisso. É isso que o inimigo quer que cada um de nós pense. Isso não diz respeito a mim. Neemias, ele não é um arquiteto, ele não é um engenheiro e nem ele é um construtor. Neemias é copeiro do rei. Mas Neemias recebe um chamado de Deus e ele vai. Ele vai para reconstruir uma cidade. Irmãos, se você falar para alguém que não tem experiência para ele conduzir uma obra que seja pequena, o pastor está aí, o pastor é construtor, já é difícil. Para quem não tem experiência, você cuidar da construção de um cômodo já é difícil. Imagina comandar a reconstrução de uma cidade, de muros, de muralhas. Mas Neemias não se assustou. Mas Neemias não se acovardou. Mas Neemias não disse, não, é o senhor que chama o engenheiro, aí eu não sou engenheiro. O senhor que levante alguém aí e seja um construtor, eu não sou construtor. Neemias poderia fazer isso, e às vezes a gente faz isso. Que Deus levante alguém aí, mas eu não vou não. Que Deus levante outro, mas eu não vou não. Eu não entendo nada disso. Isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sei falar, eu não sei pregar. Quantas vezes a gente diz assim? E eu já disse também, outro tempo, eu já disse isso. Não, isso aí não é para mim não. Deus levante outro. Para quem tinha vergonha de ir na frente da sala de aula para apresentar um trabalho e falar, pregar, não, isso aí não é para mim não. Está na frente da igreja, não tenho nada a ver com isso aí não. Para quem era filho de pastor, que via a vida do meu pai, eu pensei várias vezes, olha, eu nunca quero me envolver com negócio de igreja não. Eu vou lá, adoro a Deus e vou para minha casa, mas cuidar de pessoas, não, já não consigo nem dar conta dos meus problemas, vou dar conta do problema dos outros. E às vezes a gente está assim, se esquivando, quando Deus quer que a gente esteja na frente. Tem um hino antigo que diz, na frente eu quero me encontrar. Os guerreiros se preparam, você conhece esse hino? Que eu posso estar na frente, na batalha. Quando a batalha estourar, eu quero estar lá na frente, né? A gente não canta mais esses hinos, a gente perdeu essa visão de que a gente tem que estar lá na frente. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Davi chegando no arraial de um exército que está acampado, preparado para a batalha contra outro exército. Mas Davi não é soldado, mas Davi não tem um lugar dentre as fileiras daquele exército.
Mas quando Davi vê Golias vindo desafiar os exércitos do Deus vivo, e ele olha para os soldados e não vê ninguém se dispondo, ninguém com coragem, a Bíblia diz que Davi se dispõe para enfrentar Golias. E não teve ninguém que tirou isso da cabeça de Davi. Primeiro foram os seus irmãos, falaram, não. Vai para casa, o lugar não é aqui. Vai cuidar das ovelhas, o que você está fazendo aqui? Não conseguiram. Depois o rei falou para ele, Davi, você é um menino, você não é um guerreiro, você não tem treinamento, você não tem experiência, você não tem condições. Conseguiu? Não. Ninguém conseguiu tirar a ousadia que estava no coração de Davi. E Davi foi, e o inimigo riu e zombou dele. Você? O que vocês acham, que eu sou um cão para mandar um menino com um pedaço de pau para lutar comigo? Vocês acham que eu sou um cão? E ele começa a amaldiçoar, ele zomba de Davi. Davi desistiu? Não. E quantas pessoas hoje estão, eu não vou na igreja porque eu fui na igreja, o irmão me olhou meio assim. Eu não vou na igreja porque não me deram a paz do Senhor. Eu não vou mais lá na frente porque quando eu fui lá na frente alguém olhou para mim assim. Quantas desculpas a gente está achando para a gente fugir do campo de batalha. Quando na verdade Deus quer que a gente seja como Davi. E a gente seja como Neemias. Senhor, nada vai me tirar, eu vou. Eu vou, Senhor. Custe o que custar, mas eu vou estar lá na frente, Senhor. Pode contar comigo. Eu não tenho, o Senhor sabe que eu não tenho habilidade. Eu não tenho a capacidade humana. Eu não tenho nada disso. Mas eu tenho fé. Aleluia. Pode me usar, Senhor. Pode contar comigo. E Deus precisa de pessoas que digam, Senhor, eis-me aqui. Isaías já era um profeta de Deus, já era um homem usado por Deus, mas ele teve uma visão do Senhor, e o propósito de Deus ali foi tratar com Isaías. Ele viu a glória do Senhor, o Senhor manda o anjo lá, toca nos lábios dele, purifica ele, mas o propósito de Deus não tinha terminado ainda. Ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia! Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Eu nem devia estar aqui na tua presença ainda com vida. Eu devia era morrer por causa dos meus pecados. Mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, aleluia. E o que Deus está procurando é pessoas que digam, eis-me aqui ainda hoje. Ainda hoje, pessoas que possam dizer, Senhor, pode contar comigo, Senhor. O Senhor sabe que eu não sei falar direito, o Senhor sabe que eu não sei me expressar direito, o Senhor sabe que nem orar direito eu consigo, mas Senhor, aleluia, se precisar, pode me usar, aleluia. Eis-me aqui. E o inimigo tenta nos distrair, tenta nos afastar, e tenta dizer, olha, você não tem nada a ver com isso, ó, vamos nos encontrar, olha, vamos. O inimigo quer te distrair e te afastar. E a segunda coisa, a segunda estratégia, está lá no versículo 9. E ele diz assim, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então o inimigo, ele percebe que ele não consegue te distrair, ele percebe que ele não consegue fazer você se afastar da obra, então ele vai procurar te atemorizar. E vai dizer, não, peraí, não, você não... Não, você não pode fazer isso, você é fraco. E ele começa a apontar nossas falhas, e ele começa a apontar os nossos defeitos, e ele começa a fazer com que você tenha medo. E eu confesso para os irmãos que eu era medroso. Quando eu era jovem, um demônio se manifestava na igreja, meu Deus do céu, eu já ficava todo com medo. Eu falava, misericórdia, Jesus. Eu via meu pai, minha mãe indo lá orar, e eu, enquanto eu estava indo lá orar, eu queria era sair fora dali. Porque eu tinha medo. E o inimigo gosta de trabalhar no medo. O inimigo quer que você tenha medo. E o inimigo, por que ele ruge como leão? Você já escutou um leão rugir? Eu já escutei, ao vivo e a cores, não pela televisão, não. Uma vez eu estava no zoológico, lá no Rio Grande do Sul, em Sapucaia, e estava na hora do leão ser alimentado. Rapaz, esse leão começou a rugir.
E eu não estava nem perto da jaula dele, mas aquele rugido assim, deu, sabe quando dá um frio na barriga, um gelo na espinha? Que eu pensei, onde é que esse bicho está? Será que fugiu? Aí depois eu fui chegando perto, nada, o bicho estava com fome. E começou a rugir, irmão. Quando um leão ruge, Jesus amadão, medo danado. Mas o diabo, ele quer nos assustar. Ele quer que a gente tenha medo, ele vai criar situações para que você olhe e fale, nossa, não pensei que ia ser assim, meu Deus, e agora? Acho que eu não vou dar conta. Porque quando Davi chega diante de Golias, ele olha, não é um homem comum. É um gigante, irmão. Tem quase 3 metros de altura. O pé direito de uma casa é mais ou menos quanto, pastor? Uns 3 metros, pé direito? Aí, ó. Dependendo da casa, o Golias não conseguia nem ficar em pé lá dentro da casa. E forte. E ele não é só grande, ele não é só forte, tem capacete, tem couraça. Até a canela dele está protegida por um negócio de bronze. Ele tem um escudo, ele tem espada, mas ele tem lança. Mas ele tem alguém para carregar as armas sobressalentes. Tem um escudeiro, tem alguém que está ali para auxiliar ele. E Davi olha para ele, o que ele tem na mão? Um cajado e uma funda. A funda vai atirar pedra. Mas a pedra não penetra no cobre, no bronze, no aço. Tem pouco lugar para ele acertar uma pedrada em Golias. O cajado então só vai fazer barulho. Não vai fazer nada em Golias. Quem sabe ali naquela hora o diabo veio no ouvido dele e falou, a encrenca é maior do que você imaginava. O desafio é maior, Davi, do que você jamais imaginou. E o diabo vai fazer isso com a gente. Quem sabe ele queria que Neemias olhasse para aqueles muros e pensasse, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? Não é uma obra para se fazer com tijolo, é uma obra para se fazer com pedra. Tem que ser pedra grande. Tem que ter uma estrutura boa, porque senão o inimigo chega do lado de fora da muralha, empurra, cai para dentro. O Neemias está ali. E o inimigo está tentando procurar atemorizar. Para quê? Para que você largue, para que você abandone, para que você volte atrás. É o medo. Medo, meu Deus do céu, e se eu orar e não acontecer nada? Eu não vou nem falar que eu vou orar pela pessoa. Quantas vezes a gente pensa isso? A pessoa vem e às vezes a pessoa do nada conta um problema para você e você fala, eu não vou nem falar que eu vou orar, porque se eu falar que eu vou orar e não acontecer nada, é o inimigo que está querendo te amedrontar, porque quem vai fazer a obra não é você, é Deus. Quem faz a obra não somos nós, irmãos, é Deus que faz a obra. E a gente precisa ter fé, aleluia. E a gente precisa acreditar no impossível. E a gente precisa acreditar que o nosso Deus é o mesmo. Porque hoje parece que a gente está olhando para um Deus que não opera mais milagres, que não faz mais maravilhas, mas não é Deus que deixou de operar milagres, é nós que deixamos de crer, porque Deus opera pela fé, aleluia. Jesus diz na sua palavra, tudo quanto pedirdes, crendo, eu farei. Se me pedirdes alguma coisa, crendo, eu vou fazer. E a Bíblia diz, quando você orar, ore com fé, crendo que se fará aquilo que diz, e se fará aquilo que você falou. Quando Josué olhou, aleluia, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon, onde é que tinha acontecido isso, irmão? Para que ele falasse isso? Qual era a referência que Josué tinha? Não tinha referência, mas no momento e pela fé, ele orou e a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem, o sol parou, a lua parou e um dia teve quase 48 horas. E a Bíblia diz, nunca houve dia como esse, semelhante a esse, ouvindo Deus assim a voz de um homem. Deus precisa de homens que levantem a sua voz. A palavra de Deus lá em Tiago diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. No entanto, ele orou e os céus se fecharam por 3 anos e meio. E ele orou novamente e a chuva veio sobre a terra. Quando a gente lê a história de Elias, essa parte dele orar para não chover,
não está revelado ali no livro de Reis. Ela está revelada lá na carta de Tiago. Porque parece que ele não orou para não chover. Não, mas Tiago vai dizer que ele orou para que não chovesse. E a parte que ele ora para chover a gente conhece. Ele vai lá, sobe no cume do monte com o seu moço. A Bíblia diz, coloca o seu rosto entre os seus joelhos. E diz para o moço, vai lá para a banda do mar e olha. O moço vai e volta e diz, nada. E o diabo vem e fala para Elias, nada mesmo. Nada mesmo. Você pensou que você ia subir aqui, ia dobrar o seu joelho e que alguma coisa ia acontecer? Nada. Mas Elias falou para o moço, torna lá 7 vezes, aleluia! Na 7ª vez o moço vem, e cada vez que o moço ia, e nada, porque Elias estava escutando o moço ir e voltar, mas estava orando. E o diabo falando, 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes nada, 5 vezes nada, porque o diabo queria que ele levantasse e fosse embora. Mas na 7ª vez o moço disse, vejo uma pequena nuvem levantando da banda do mar, mas ela é pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas Elias disse, é o sinal que eu precisava, aleluia, vai na frente, avisa o rei para ele descer, porque tem vindo uma grande chuva, aleluia. Pela fé, Deus nos manda sinais, mas às vezes a gente olha para o sinal que Deus está mandando e diz, a nuvenzinha dessa aí não vai fazer nada. Porque a gente não tem fé. E se a gente não tem fé, irmão, a gente pode ver que nós não vamos continuar não crendo. Quantos sinais os filhos de Israel viram Deus fazer no Egito? Aquele povo passou pelo meio do mar, mas quando chegaram do outro lado, falou, não tem água, vamos morrer. Como é que o Deus que tinha mandado as 10 pragas, como é que o Deus que tinha acabado de abrir o mar vermelho, ia deixar eles morrer de sede? Mas quando a gente é incrédulo, tudo é motivo da gente desistir, reclamar e desanimar. É preciso ter fé no nosso coração, aleluia. Neemias não se deixou atemorizar e influenciar pelo medo. As suas mãos não largaram a obra. E a terceira tática, está lá no versículo 11, do 11 ao 13. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Sambalate e Tobias o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Olha como o inimigo é astuto. O inimigo quer nos confundir. E não pensa que o inimigo não usa a pessoa, não. Usa, se passando por profeta. Se o próprio Satanás chegou para Jesus e citou o Salmo 91. Está escrito, olha, pode pular daqui, porque está escrito lá no Salmo 91, e não vai acontecer nada. Se tu és o Filho de Deus, pula. Porque o inimigo quer nos confundir. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, diz também, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Neemias está ali e tem uma profecia, corre e fica dentro do templo, fecha as portas, porque essa noite virão te matar. Olha, você tem que fugir, Neemias, abandona a obra, porque eles estão te procurando para te tirar a vida. Deus não trabalha com medo, Deus não trabalha com ameaça. Neemias entendeu, não, isso aqui não é Deus não. Como é que eu vou entrar no templo? Como é que eu vou profanar o templo? Eu vou fugir? Não, se Deus me mandou vir para cá, por que eu vou fugir agora? Se o mesmo Deus que me trouxe lá da Babilônia para cá, que me trouxe lá dos caldeus para cá, que fez o rei me dar ordens acerca da minha passagem, que fez o rei dar ordem para os guardas do tesouro do rei, eles me deram dinheiro, eles estão financiando a obra, o rei mandou que tudo aqui fosse financiado. Agora eu vou fugir, eu vou voltar? Vou envergonhar o nome do Senhor? Não. Não deixa o inimigo te confundir. Não deixa, Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos deixar. Nossa, eu estou olhando aqui para a situação. Meu Deus, e alguém vem e diz, pastor, será que? Não, não será não. Com Deus não tem será.
Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso, Jesus diz que vem da onde? Procedência maligna. Confusão não vem de Deus. Deus não é Deus de confusão, diz a palavra. Deus é Deus de uma palavra. Ele te deu uma direção, vai até o final. Aleluia! Deus te deu uma palavra, vai até o final. Não para no meio. Não para perguntar para alguém. Você vê que Neemias, ele não está perguntando para ninguém. Às vezes a gente está perguntando para os outros. Ah, mas será que eu faço isso mesmo? Não, irmão, Deus te deu uma missão. Vai, não pergunta nada para ninguém. Pergunta para Deus. Porque às vezes a gente fica perguntando, mas vou perguntar para fulano. Os homens podem se enganar, irmão, e às vezes não é por mal. Você crê que o profeta Samuel era um homem cheio do Espírito Santo? Você crê que ele era um vaso usado por Deus? Mas quando ele chegou na casa de Davi, quem que ele achou que era ungido do Senhor? Eliabe, é esse é o homem de Deus. Ele já queria ungir, e Deus falou, não é esse não. Ele se enganou. A gente pode se enganar como ser humano, e não é por mal, porque nós somos falhos. Ele vai passando de um em um, Deus vai falando, não. E aí ele fica confuso, ele fala, meu Deus, ô Gessé, acabaram-se os moços? Por que Deus me mandou vir aqui? Eu não estou entendendo. E cadê? Passou todo mundo aí, e Deus falou não para todo mundo, cadê? Ô Gessé. Aí Gessé falou, não, tem um mais moço. Aí Samuel entendeu, então manda chamar, aleluia. Então manda chamar, porque Deus não é Deus de confusão não. Deus falou que eu ia ungir alguém aqui hoje, aleluia. Mas manda chamar, aleluia. E quando Davi chega, Deus disse, é esse, aleluia. É esse mesmo, pode ungir ele que é esse, aleluia. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente vai e parece que nada está dando certo. Você imagina Samuel olhando, é esse, não é aquele, não é aquele, passa todo mundo. E Samuel pensou, meu Deus, como é que é esse negócio aqui? E às vezes a gente está numa situação dessa, meu Deus, o Senhor falou que era para mim vir aqui, mas Senhor, não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Deus disse, espera um pouquinho, aleluia, espera um pouquinho, aleluia, não te precipita, aleluia, não fica confuso não, espera um pouquinho, aleluia, porque a gente também tem que saber esperar, aleluia. A gente tem que aprender a confiar no Senhor, inteiramente, cegamente em Deus, aleluia. Vai chegar o tempo certo, porque Deus não é Deus de confusão, aleluia. Tentaram fazer para achar alguma coisa de que o acusarem, porque o diabo é assim. Vem cá, Eva, come do fruto. Eva come do fruto. Quando a Eva comeu, eu disse, pecou, hein? Ele é o primeiro para apontar o dedo. Pecou, hein, Eva? Comeu, hein? Não quero nem ver quando o Senhor estiver aqui. Agora, quando o Senhor te encontrar, você vai ver o que é bom agora. O diabo é assim, ele é astuto. Mas a palavra de Deus diz que Neemias não abandonou a obra. Com todas as artimanhas do diabo, e o diabo usa artimanhas para tentar parar. Mas a palavra de Deus diz, versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Quem faz a obra é Deus, irmão. Quem age é Deus, quem cura é Deus, quem responde a oração é o Senhor. Quem cumpre a sua palavra, quem honra a sua palavra é Deus, aleluia. Então, se Deus te deu uma palavra para falar, fala, porque quem vai honrar aquela palavra é Deus. Se Deus te deu alguma coisa para fazer, faça, porque Ele vai estar com você, aleluia. Os inimigos reconheceram, isso não é obra de homem não, isso é obra de Deus. Os inimigos vão olhar e vão falar assim, não, ele não é capaz mesmo, mas o Deus que está com ele é fiel, aleluia. O Deus que está na vida dele é fiel, aleluia. Não dá para brincar com esse Deus não, aleluia. Porque esse Deus é tremendo, aleluia. Ele dá capacidade. O copeiro levantou os muros, o copeiro cercou a cidade, aleluia. Em 52 dias, fez questão de dizer, irmãos, eu não sei nem o tamanho que é Jerusalém, mas eu creio que 52 dias é um tempo muito bom para se cercar uma cidade.
A obra foi feita. E os inimigos disseram: isso é obra de Deus, não é obra de homem, não. Então Deus está com a gente, aleluia. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma palavra que eu guardo no meu coração foi a palavra que Deus deu para Jacó lá em Betel. Deus, entre outras coisas que Deus fala para Jacó, Deus diz assim para ele: eu não vou te deixar, enquanto eu não faça cumprir na sua vida tudo aquilo que eu te falei. Deus está dizendo para Jacó: eu sou contigo todo dia, aleluia, e eu vou garantir que a minha palavra se cumpra sobre a tua vida. Você está atravessando aqui, ó, sozinho, aleluia. E ele mesmo reconhece, quando ele vai atravessar o val, quando ele vai chegar em Betel de novo, ele fala: sozinho eu passei aqui, só eu e o meu cajado, e hoje, aleluia, estou voltando numa multidão. Porque o Deus que falou é fiel, aleluia. Porque o Deus que prometeu é fiel, aleluia. Porque o Deus que falou que ia atravessar esse val comigo, aleluia, é o mesmo que está atravessando comigo de volta, aleluia. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, você deve fazer o quê? Faça, conforme as tuas forças. Deus nunca vai te entregar alguma coisa que Ele não esteja contigo para fazer com que aquilo se concretize. Feche os teus olhos, aleluia.